Sortwashing masculino. O que a Copa de 2022 revela sobre poder, imagem e controle emocional. Quando a seleção argentina levantou a taça da Copa do Mundo de 2022 no estádio Lusail, em Doha, milhões de pessoas ao redor do mundo vibraram com a coroação tardia de Lionel Messi. A narrativa era perfeita, o herói finalmente conquistando o título máximo que faltava em sua carreira lendária. As ruas de Buenos Aires foram tomadas por uma euforia que não se via desde os anos mais otimistas do país. Havia uma sensação coletiva de catarse nacional, como se o futebol tivesse oferecido uma pausa temporária nas dores crônicas que assombram a realidade argentina há décadas. Mas por trás dessa celebração visível, existe uma camada menos óbvia de análise que vale explorar. O mesmo evento que proporcionou glória esportiva também serviu como um mecanismo de alívio político para um governo em colapso econômico. Durante os meses que antecederam e seguiram ao torneio, o presidente Alberto Fernandes enfrentava inflação acelerando em direção aos 100%, pobreza atingindo 40% da população e protestos crescentes contra medidas de controle cambial severas. Quando Messi e seus companheiros derrotaram a França na final, o governo argentino ganhou algo que nenhuma medida econômica conseguirá oferecer, uma janela de respiro político, um período em que as ruas celebravam ao invés de protestar. Essa dinâmica não é exclusiva da Argentina. Ela pertence a um fenômeno mais amplo conhecido na literatura acadêmica e política contemporânea como sortwashing, ou lavagem esportiva. O termo descreve a utilização estratégica de eventos esportivos de alto perfil para melhorar a imagem internacional de governos ou instituições cujas práticas geram controvérsias significativas. Catar foi amplamente identificado como o principal exemplo desse fenômeno em 2022. O pequeno estado do Golfo Pérsico investiu dezenas de bilhões de dólares para sediar o torneio, apesar de críticas profundas sobre seu registro de direitos humanos, condições laborais dos trabalhadores migrantes sob o sistema kafala e alegações de suborno no processo de licitação da FIFA. O paradoxo reside no fato de que o esporte, por natureza, transcende fronteiras políticas e mobiliza paixões humanas básicas que frequentemente ultrapassam análises críticas mais frias. Quando você vê uma nação inteira cantando hinos e abraçando estranhos nas ruas após uma vitória esportiva, há uma suspensão temporal da dissonância cognitiva. O sentimento coletivo de triunfo ofusca questões que seriam inescapáveis em outros contextos. Isso ocorre tanto em nível doméstico quanto internacional. Nações que investem pesadamente em prestígio esportivo buscam exatamente essa transferência de emoção positiva para sua marca nacional ou política. Entretanto, existe um paralelo interessante aqui que merece ser explorado sob uma perspectiva menos convencional. Enquanto governos utilizam grandes eventos para lavar suas imagens públicas, indivíduos também buscam formas de construir legítimos espaços de controle e autonomia em um mundo onde tantas variáveis escapam à nossa influência direta. Há uma filosofia antiga que oferece ferramentas precisas para navegar exatamente essa condição humana fundamental, e ela se tornou particularmente relevante no discurso masculino contemporâneo. O estoicismo, desenvolvido na Grécia Antiga e refinado em Roma, ensina uma distinção crucial entre o que podemos controlar e o que não podemos. Os imperadores Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto escreveram extensivamente sobre como encontrar dignidade e força interior mesmo quando o exterior parece desmoronar. A conexão com discussões modernas sobre masculinidade não é imediatamente aparente, mas torna-se mais clara quando examinamos o contexto sociopolítico atual. Homens de diversas gerações enfrentam mudanças rápidas em papéis tradicionais, expectativas econômicas instáveis e transformações culturais aceleradas que redefiniram conceitos de identidade e propósito. Não é coincidência que movimentos como o chamado Red Pill e a filosofia MGTOW tenham ganhado visibilidade precisamente neste período histórico. Esses discursos oferecem diferentes respostas à mesma pergunta central: como construir significado e autonomia quando estruturas externas parecem cada vez mais voláteis ou hostis às aspirações masculinas tradicionais? É importante notar que esses movimentos são diversos e controversos. A comunidade Red Pill emergiu originalmente de fóruns online e propõe uma leitura específica sobre dinâmicas interpessoais e sociais, enfatizando o que chamam de verdades ocultas sobre comportamento humano e relações entre gêneros. MGTOW, sigla para Men Going Their Own Way, foca especificamente na desconexão voluntária de sistemas institucionais que alguns interpretam como desfavoráveis aos homens, incluindo o casamento, divórcios e certas estruturas legais.
Nem todos que se identificam com essas correntes compartilham das mesmas interpretações ou estratégias, e críticos apontam problemas significativos em algumas expressões radicais desses ideais. O que liga essas discussões ao estoicismo antigo é a busca comum por resiliência emocional e autossuficiência diante de circunstâncias adversas. Epíteto afirmava claramente que devemos nos concentrar apenas no que está dentro de nosso poder de decisão. Externamente, temos corpos, reputações, propriedades e relações que podem ser alterados por fatores fora de nosso domínio. Internamente, possuímos nossos julgamentos, valores e escolhas. Essa distinção, embora aparentemente simples, representa uma mudança radical na forma como abordamos frustrações e contratempos. Quando entendemos que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher nossas respostas independentemente das circunstâncias externas, descobrimos uma fonte de estabilidade que não depende de validação externa. Aplicando essa lógica ao caso argentino de 2022, observa-se um fenômeno interessante. A vitória na Copa funcionou como um catalisador emocional temporário, mas não resolveu os problemas estruturais subjacentes. Inflação continuou ascendente, pobreza permaneceu alta, e a economia continuou fragilizada. O momento de celebração foi genuíno e válido, mas também ilusório em suas implicações de longo prazo. Essa distinção entre alívio emocional temporário e transformação real de circunstâncias é crucial para entender como sociedades e indivíduos lidam com adversidades persistentes. Há algo profundamente estoico em reconhecer essa diferença. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que o obstáculo não impede o caminho, ele mesmo se torna o caminho. A dificuldade não é um desvio da jornada, mas parte essencial dela. Quando a Argentina enfrentou a Copa em meio à crise econômica profunda, poderia ter optado por ignorar as dificuldades e focar exclusivamente na celebração. Em vez disso, houve reconhecimento implícito de que a vitória esportiva, por maior que fosse, não substituiria reformas estruturais necessárias. O momento de alegria foi celebrado, mas sem a falsa expectativa de que resolveria problemas fundamentais. Essa mesma distinção aparece nas discussões sobre independência masculina moderna. Muitos homens que adotam filosofias de autossuficiência percebem que buscar validação externa através de reconhecimento social tradicional, sucesso financeiro convencional ou aprovação institucional pode ser tão ilusório quanto esperar que vitórias temporárias resolvam crises estruturais permanentes. A verdadeira liberdade vem de desenvolver capacidades internas que não dependem de condições externas favoráveis. É possível construir significado, propósito e dignidade independentemente de circunstâncias econômicas, status social ou validação externa. O estoicismo oferece ferramentas práticas para esse desenvolvimento. Exercícios de visualização negativa, por exemplo, ajudam a praticar a preparação mental para a perda e a adversidade. Ao imaginar conscientemente que podemos perder tudo o que valorizamos externamente, descobrimos que nossa essência permanece intacta. Práticas de exame diário, refletidas por Sêneca ao final de cada dia, permitem avaliar decisões e comportamentos com objetividade crescente. Leitura contemplativa de textos filosóficos desenvolve vocabulário emocional preciso e permite navegação mais consciente de estados internos. Na esfera contemporânea, essa abordagem encontra ecos em movimentos que enfatizam o self-improvement masculino não como reação defensiva, mas como construção proativa de caráter. O foco em fitness físico, desenvolvimento de habilidades profissionais, gestão emocional consciente e estabelecimento de limites saudáveis compartilha com o estoicismo antigo a ideia de que o trabalho primário deve ocorrer internamente antes que possa manifestar-se externamente. Não se trata de rejeitar o mundo exterior, mas de garantir que nossa relação com ele seja baseada em princípios sólidos que resistam a flutuações externas. Voltando ao contexto esportivo, observa-se que o Sortwashing funciona porque explora uma vulnerabilidade humana universal, a tendência de associar sentimentos positivos gerados por eventos espetaculares com avaliações mais racionais sobre entidades organizadoras. Quando assistimos a uma partida emocionante ou celebramos uma conquista nacional, nosso cérebro libera neurotransmissores associados a prazer e pertencimento. Esse estado neuroquímico cria predisposição favorável que pode temporariamente reduzir escrutínio crítico. Governos e organizações compreendem esse mecanismo intuitivamente e investem bilhões para capitalizar sobre ele. Mas existe outro ângulo aqui que muitas vezes passa despercebido.
Enquanto países investem recursos massivos em projetos de imagem esportiva para obter legitimidade externa, indivíduos enfrentam pressões semelhantes em escala pessoal. A expectativa social de demonstrar sucesso através de sinais materiais externos, ocupações prestigiosas ou relacionamentos convencionais cria uma dinâmica análoga. A pressão para projetar determinada imagem pode consumir energia que seria melhor direcionada para desenvolvimento substantivo interno. O resultado é frequentemente uma desconexão entre aparência pública e realidade interna, criando desgaste psicológico significativo ao longo do tempo. O estoicismo antigo já havia antecipado esse dilema. Sêneca alertava explicitamente sobre os perigos de viver para a opinião alheia. Em suas cartas morais, escrevia que quem depende da validação externa vive prisioneiro de juízos alheios que não controla. A liberdade verdadeira consiste em encontrar suficiência interna que não oscile conforme aplausos ou críticas externas. Essa posição exige disciplina constante, pois a sociedade moderna foi estruturada para explorar justamente essa vulnerabilidade humana de buscar confirmação social contínua. No contexto masculino contemporâneo, essa discussão ganha camadas adicionais de complexidade. Homens cresceram em culturas que tradicionalmente vinculavam valor pessoal à capacidade de prover, proteger e alcançar status. Transformações econômicas recentes desafiaram essas estruturas sem oferecer claramente novos paradigmas de significado. A automação, globalização e precarização do mercado de trabalho criaram incertezas existenciais que afetam profundamente a autoimagem masculina. Movimentos como os mencionados anteriormente emergem nesse vácuo como tentativas de reconstruir sentido em terreno movediço. Nem todas as respostas encontradas nesses espaços são igualmente válidas ou saudáveis. Algumas expressões radicalizam a rejeição ao externo até ponto de isolamento autodestrutivo. Outras promovem visões de antagonismo entre grupos que fragmentam possibilidades de cooperação construtiva. O equilíbrio estoico oferece alternativa diferente: reconhecer limitações externas sem abandonar completamente engajamento social. Desenvolver resiliência interna sem renunciar totalmente a conexões humanas significativas. Enfrentar adversidades com dignidade sem necessariamente transformar sofrimento em ideologia de ressentimento. Essa abordagem equilibrada tem aplicação prática direta no cotidiano. Quando um homem enfrenta rejeição profissional, perdas financeiras ou desafios relacionais, existem duas rotas principais possíveis. Uma envolve externalização constante do problema, buscando causas em fatores externos que não podem ser controlados e gerando sentimentos crônicos de vitimização. Outra envolve internalização construtiva, focando energia em aspectos que efetivamente estão sob controle próprio, como desenvolvimento de habilidades, ajuste de expectativas e fortalecimento de capacidades emocionais. A segunda rota, embora mais difícil inicialmente, produz resultados sustentáveis a longo prazo. O caso argentino ilustra bem essa distinção em nível nacional. O governo poderia ter focado exclusivamente em culpar fatores externos pela crise econômica persistente. Poderia ter usado vitórias esporádicas para desviar a atenção completa de responsabilidades próprias. Alternativamente, poderia ter reconhecidamente as limitações estruturais enquanto buscava reformas graduais e honestas. A realidade provavelmente envolve elementos de ambas as abordagens, com celebrações emocionais genuínas ocorrendo simultaneamente com tentativas reais de enfrentar desafios sistêmicos. Essa mescla é mais autêntica e sustentável que extremos puros de negação ou desespero. Há ainda outra dimensão a considerar neste quadro analítico. O esporte profissional moderno opera dentro de sistemas corporativos complexos onde interesses comerciais frequentemente superam valores esportivos puros. A FIFA, organização administradora das Copas do Mundo, tem sido alvo de investigações repetidas sobre corrupção e má governança. Decisões de arbitragem geram controvérsias constantes. Sponsoring corporativo transforma atletas em ativos de marketing além de competidores. Nessas condições, manter paixão genuína pelo jogo exige certa proteção psicológica contra cinismo excessivo. O estoicismo oferece ferramentas para esse equilíbrio específico também. Reconhecer falhas estruturais do sistema sem abandonar completamente o que permanece valioso dentro dele. Desfrutar de experiências autênticas sem permitir que sejam contaminadas por conhecimento de imperfeições subjacentes.
Manter padrões pessoais elevados independentemente de compromissos éticos de terceiros. Essas práticas desenvolvem maturidade emocional que protege contra desilusionamento total sem exigir cegueira voluntária. Aplicado à esfera pessoal, esse princípio sugere que podemos participar de sistemas sociais existentes sem internalizar completamente suas distorções. Podemos trabalhar em empresas com cultura tóxica mantendo integridade pessoal. Podemos navegar mercados financeiros instáveis sem permitir que volatilidade externa determine valor interno. Podemos cultivar relacionamentos significativos mesmo reconhecendo dinâmicas relacionais modernas complexas. A chave consiste em diferenciar conscientemente entre engajamento estratégico e comprometimento incondicional. O movimento Ngito, em suas expressões mais equilibradas, compartilha parcialmente essa lógica de distinção estratégica. A decisão de não casar ou não envolver-se plenamente com certos sistemas institucionais pode representar escolha racional baseada em análise custo-benefício específica, não necessariamente rejeição absoluta de todas as conexões humanas. A questão central não é isolamento por si mesmo, mas autonomia decisória fundamentada em avaliação realista de riscos e benefícios. Quando executada com maturidade, essa abordagem produz liberdade genuína. Quando executada com ressentimento, frequentemente produz solidão disfarçada de princípio. Similarmente, discussões Red Pill em suas vertentes mais reflexivas enfatizam autoconhecimento e responsabilidade pessoal acima de teorias simplistas sobre dinâmica de gênero. Reconhecer diferenças biológicas e psicológicas entre homens e mulheres sem transformar essas observações em hierarquias moralmente carregadas. Desenvolver inteligências emocionais específicas que sirvam tanto a objetivos pessoais quanto a conexões interpersonais significativas. Cultivar disciplina física e mental independentemente de validação externa. Essas práticas produzem homens mais equilibrados capazes de contribuir positivamente para comunidades e relações. Volta-se novamente ao tema original de Sortwashing e sua relevância para discussões contemporâneas sobre poder e controle. Quando governos investem bilhões em eventos esportivos para lavar imagens manchadas, eles compreendem intuitivamente o poder do espetáculo para moldar percepções coletivas. O desafio para indivíduos é desenvolver imunidade equivalente contra manipulações similares em escala pessoal. Como manter a avaliação realista sobre si mesmo enquanto navegamos em culturas que constantemente tentam definir nosso valor através de métricas externas? Como distinguir entre celebração genuína de conquistas e distração emocional de responsabilidades não cumpridas? O estoicismo antigo responde consistentemente: retorno periódico ao básico. Quais são meus valores fundamentais? Eles são realmente meus ou importados de fontes externas? Minhas ações atuais refletem esses valores ou respondem principalmente a pressões circunstanciais? Que aspectos da minha vida estão verdadeiramente sob meu controle versus quais simplesmente desejo controlar? Perguntas como essas, repetidas regularmente através de práticas contemplativas sistemáticas, desenvolvem autonomia progressiva frente a influências externas manipulativas. No caso argentino específico, observa-se ironia adicional. O país que levantou a taça mundial possuía uma história esportiva rica mas marcada por episódios trágicos políticos. A ditadura militar argentina sediou a Copa de 1978 durante regime repressivo que desapareceu milhares de cidadãos dissidentes. Celebrantes naquela época frequentemente criticavam o uso do torneio para legitimar governo autoritário. Em 2022, sob democracia formal, o padrão repetiu-se com menor intensidade, vitória esportiva oferecendo alívio político temporário durante crise econômica profunda. A diferença fundamental reside no fato de que hoje o debate público possui maior espaço para a crítica simultânea à celebração. Essa evolução histórica reflete progresso civilizatório importante. Sociedades maduras conseguem celebrar conquistas genuínas sem abandonar completamente pensamento crítico sobre contextos circundantes. Indivíduos emocionalmente desenvolvidos seguem padrão análogo, celebram momentos positivos sem permitir que ofusquem necessidades de crescimento pessoal contínuo. A maturidade consiste nessa capacidade dupla de desfrute consciente e avaliação realista coexistindo simultaneamente. Existe paralelismo interessante entre Sortwashing estatal e auto-imagewashing individual.
Ambos envolvem investimento significativo de recursos para projetar determinada versão de realidade que pode divergir substancialmente da experiência vivida. Governos constroem estádios monumentais enquanto cidadãos enfrentam dificuldades cotidianas. Pessoas acumulam bens materiais impressionantes enquanto experienciam insatisfação interna crônica. Em ambos os casos, existe gap crescente entre apresentação pública e realidade privada que eventualmente torna-se insustentável psicologicamente. Manter coerência entre valores internos e expressão externa requer disciplina constante. O estoicismo oferece framework preciso para essa manutenção através de exercícios sistemáticos de autoobservação. Exame noturno de ações diárias identifica discrepâncias entre intenções declaradas e comportamentos reais. Visualização negativa prepara mental para a perda de bens externos que definem vaidosamente valor pessoal. Meditação matinal sobre princípios fundamentais estabelece direção consciente antes de exposição a influências diárias disruptivas. Essas práticas não prometem imunidade completa contra distorções externas, mas fornecem equipamentos mentais suficientes para navegação mais consciente em ambiente frequentemente hostil à clareza psicológica. O indivíduo que pratica regularmente desenvolve capacidade de discernir entre o que merece atenção genuína versus o que representa ruído superficial projetado para consumo emocional passivo. Finalmente retornamos à pergunta inicial que motivou toda esta reflexão: o que realmente significa beneficiar-se de vitória esportiva em tempos de crise estrutural? Para a Argentina em 2022, o benefício foi real porém limitado. Celebração nacional genuína ocorreu, morais públicos temporariamente elevaram, protestos foram adiados. Contudo, inflação persistiu, pobreza aumentou, problemas fundamentais permaneceram. O verdadeiro benefício consistiria em utilizar momento de união nacional para construir momentum para reformas estruturais difíceis. Sem essa conversão de impulso emocional em ação política concreta, o efeito permanece efêmero. Para indivíduos enfrentando desafios pessoais análogos, a lição é comparável. Momentos de vitória ou reconhecimento representam oportunidades para construir momentum positivo, não pontos finais de jornada. O que importa não é a celebração em si, mas como a energia gerada por conquistas é canalizada para avanço sustentável. A vitória profissional que possibilita reorganização financeira inteligente vale mais que múltiplas vitórias usadas apenas para validação passageira. O relacionamento que oferece suporte genuíno para crescimento mútuo vale mais que múltiplas conexões superficiais projetadas para a imagem social. Esta compreensão representa maturidade tanto individual quanto coletiva. Países que usam vitórias esportivas como pretextos para a reformulação real demonstram inteligência estratégica superior àqueles que apenas consomem celebração passageira. Indivíduos que convertem sucessos temporários em plataforma para desenvolvimento permanente demonstram sabedoria existencial superior àqueles que vivem apenas para a próxima validação externa. No final, a lição estoica permanece vigente após milênios: felicidade genuína reside em alinhamento entre ações, valores e realidade percebida. Buscas externas por reconhecimento, riqueza ou status podem complementar essa equação, mas jamais substituir sua base fundamental. Quem compreende isso vive com liberdade genuína independente de circunstâncias externas variáveis. Quem não compreende permanece prisioneiro eterno de validação alheia que nunca será suficiente. A Copa de 2022, com todas suas camadas de significado contraditório, oferece oportunidade rara para a contemplação dessa verdade básica. Celebramos Messi, celebramos a Argentina, celebramos o futebol. Mas fazemos isso com olhos abertos para limites dessa celebração. Reconhecemos o valor real sem confundir com solução mágica para problemas complexos. E seguimos adiante com energia renovada, conscientes de que trabalho importante permanece incompleto apesar dos momentos brilhantes de triunfo. Essa postura equilibrada caracteriza tanto nações maduras quanto indivíduos emocionalmente desenvolvidos. Não negamos alegria genuína. Não permitimos que ela nos segue para responsabilidades não cumpridas. Celebramos o presente enquanto trabalhamos conscientemente para futuro mais alinhado com valores fundamentais. E assim encontramos dignidade duradoura que sobrevive tanto a vitórias esplêndidas quanto a derrotas humilhantes.